Salve, meus caros, salve, minhas caras. Como vai, meu querido aluno? Como vai você, minha querida aluna? Professor Giovanni Magalhães aqui, seu professor de contratos empresariais, para dar sequência às nossas aulas. Como você sabe, essa é a segunda videoaula direcionada aí ao módulo de contratos empresariais de colaboração da disciplina de contratos empresariais. E, cara, para você que não é meu aluno nem foi, já te dou a introdução disso aqui. O que acontece? No semestre 2020.1, né, como você deve saber, as aulas presenciais no Brasil inteiro elas foram suspensas em virtude da pandemia. E aí, na universidade que eu leciono, a Universidade de Fortaleza, nós, a universidade decidiu, né, suspender as aulas presenciais por questão de saúde nossas, professor, aluno e funcionários em geral. E aí nós mantivemos as aulas sendo ministradas de maneira remota, seja através de videoaulas como essas, que se você está tendo acesso é porque essa aula já foi publicizada no YouTube. Essa aula ela é direcionada especificamente para os alunos que fazem a disciplina de contratos empresariais, disciplina optativa na grade do curso de Direito comigo no semestre 2020.1, mas se você está tendo acesso é porque ela já foi publicizada, vamos dizer assim, aberta para o público em geral, digamos assim, no YouTube. E aí, para você que não é aluno, então peço a você três coisas, tá? Quais? Primeiro, achou esse vídeo zapeando, procurando alguma coisa de empresarial, cara, se inscreve no canal. Esse canal ele é direcionado a dicas, a temas, a aulas, a discussões aí relacionadas, vamos dizer assim, ao direito empresarial. Né? Para você que não me conhece, meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial há 15 anos aqui em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza na graduação, professor também na pós-graduação, no concurso público, no exame de ordem, tanto em primeira quanto em segunda fase, há mais de 15 anos. Tá? Sou autor de livros jurídicos também, destinados aí como público-alvo, o chamado público concurseiro e o público OABeiro, né? E desses livros se destacam dois, né? O Direito Empresarial Facilitado, publicado pela editora Método, e o Prática Empresarial, em coautoria da coleção Completaço, publicado pela editora Saraiva. Fica essas referências aí, portanto, para você, tá? Então, você achou o vídeo, cara, se inscreve no canal, aproveita o ensejo, né? Aproveita o ensejo, dá um joinha aí no vídeo para fortalecer o canal. E, cara, qualquer dúvida sua, joga aqui de lado, joga do outro, ou joga embaixo, no seu que vai aparecer para você, no seu computador, no seu smartphone, aí os comentários. Qualquer dúvida, joga aí para a gente poder estar dialogando sobre isso, tá? E você, aluno, você sabe, né? A gente tem os nossos canais específicos, o nosso grupo de discussão no WhatsApp, os nossos fóruns de discussão dentro do nosso Unifo Online. É por lá que a gente vai dialogando. Mas se você também quiser dialogar com o prof aqui no YouTube diretamente falando, sem problema, tá? Bom, como eu ia dizendo, nós estamos examinando contratos de colaboração. Já fizemos no vídeo anterior, né? Já fizemos no vídeo anterior, vamos dizer assim, a introdução aí aos contratos ditos de colaboração, tá? Se você eventualmente não assistiu esse vídeo, eu sugiro você procurar esse vídeo lá, né, no âmbito, vamos dizer assim, aqui mesmo no canal, dá uma volta aí no canal para o vídeo inicial, tá? Para você pegar essa aula em sequência, não querendo fazer, né, o
panorama inicial, porque você já sabe do que se trata, né? Essa é a primeira videoaula direcionada a uma das modalidades dos chamados contratos de colaboração. Nós vamos especificamente falar nesse e no próximo bloco sobre os contratos de colaboração por intermediação, beleza? Tá? Então, cara, você já deu aí, já se inscreveu aí no canal? Já deu aí o seu like no vídeo? Ou até o seu dislike, caso você não esteja gostando, é um direcionamento para nós? Mas, por favor, fortalece o canal, dá aí o ok positivo, tá? Já tá ligado aí na linha dos comentários? Para qualquer dúvida, joga lá. Então, vamos embora ver o que eu estou trazendo para você aqui, Ubers, tá? Deixa eu abrir aqui os nossos slides para a gente poder, então, dialogar sobre isso. Bom, tá aí então. Vamos começar o nosso papo. Contrato de colaboração por intermediação, da colaboração por intermediação. Essa é a modalidade contratual que a gente vai começar a estudar, a espécie contratual que a gente vai começar a estudar, como eu tinha dito. Fizemos o panorama geral dos contratos de colaboração e a gente viu que a colaboração pode se dar por intermediação, pode se dar por aproximação. Indo para a intermediação, o que eu quero ver aqui com você? Primeira coisa importante a ver aqui com você. Justamente o quê? Justamente as modalidades, né? Justamente as modalidades aí relacionadas ao contrato, né, de colaboração por intermediação. Olha o que a gente tem, né? Olha o que a gente tem aí, olhando aí nos nossos slides, né? Logo de cara, duas grandes modalidades importantes aqui para a gente dialogar, duas grandes modalidades importantes aqui para a gente poder conversar, que é exatamente o que? A modalidade distribuição por intermediação e a modalidade concessão mercantil, tá? Então, se liga, tá? Se liga. A doutrina que apresenta isso de maneira diversa. Estou lhe apresentando na linha do que vai nos mostrar a doutrina dominante, aquela, inclusive, mais segura para lhe acompanhar, seja aí no seu exame de ordem, seja aí no seu concurso público em geral, tá? Repare, a colaboração por intermediação pode ser distribuição por intermediação e pode ser concessão mercantil. O que caracteriza o contrato de distribuição por intermediação? Veja que o conceito já está aí na tela para você poder me acompanhar com tranquilidade. A gente vai entender o contrato de distribuição e intermediação como aquele contrato em que o colaborador, denominado distribuidor, ele adquire o objeto, né, o bem, a mercadoria do fornecedor, com o objetivo claro de posteriormente fazer a sua revenda. É a compra por posterior revenda. Então, veja que no conceito, não é, relacionado à distribuição, a gente vai ter isso. O distribuidor compra do fornecedor, compra da fábrica, para posteriormente revender. Essa é a lógica em geral, não é? Em geral, relacionado aí ao contrato de distribuição. E aí, meus amigos, uma questão importante.
Pô, qual é a diferença entre o contrato de fornecimento e o contrato de distribuição nessa modalidade? Porque em ambos eu vou ter alguém adquirindo uma mercadoria para posteriormente revender. Ambos eu tenho isso. Por quê? Né? Por que que, se ambos eu vou ter isso aqui, compra para posterior revenda, por que então que o contrato de fornecimento ele não é um contrato de colaboração e o contrato de distribuição vai ser? Por quê? Repare, como a gente já tinha falado em vídeo anterior, no contrato de fornecimento não existe a obrigação contratual de criar mercado, de consolidar mercado, de ampliar mercado, coisa que vai existir no contrato de distribuição. Tá? Então, essa é a diferença. Esse é o cerne da questão aqui. É isso que caracteriza essa modalidade contratual, essa modalidade de contratos, já que são mais de um, como a gente está vendo, que a gente vai estudar aqui. A necessidade de uma das partes, o colaborador, buscar criar, consolidar ou ampliar mercado. Beleza? Bom, voltando aqui para o nosso slide, repara comigo. Além do contrato de colaboração, né, de distribuição por intermediação, a gente tem o contrato de concessão mercantil, que a gente pode conceituar, cara, o contrato de concessão mercantil, veja bem, né? A gente pode conceituar o contrato de concessão mercantil justamente por isso. É um contrato de distribuição, vale dizer, é o contrato em que o colaborador ele vai comprar para posteriormente revender, com o objetivo de criar, consolidar ou ampliar mercado para aquela determinada mercadoria, porém, ele vai fazer, além disso, né, com o objetivo de criar, ampliar ou consolidar mercado, e ele vai fazer isso prestando ainda um serviço de assistência técnica ao consumidor. Então, repare que essa é a grande diferença que a gente vai ter do contrato de concessão para o contrato de distribuição. Enquanto na distribuição eu, distribuidor, compro para posteriormente revender, tá? E aí eu vou falar em distribuidor, o colaborador, e distribuído, o fornecedor. Na concessão mercantil, eu, colaborador, chamado de concessionário, eu compro para posteriormente revender e eu presto serviço de assistência técnica, coisa que o distribuidor não faz. E aí, na concessão, eu vou ter concessionário, o colaborador, concedente, o fornecedor. Tá? Então, fique esperto com isso. Importante, seguindo viagem aqui, repare que, em geral, nós estamos diante de contratos que são categorizados como contratos atípicos. Vale dizer, nós não temos aí legislação regendo regra geral esses contratos, estabelecendo regra geral, vamos dizer assim, direitos e obrigações para ambas as partes, ou até mesmo formas específicas de resolução desses contratos. Tá? Tudo vai ficar baseado no mais absoluto, digamos assim, pacta sunt servanda, já que se tratam de contratos aí
celebrados entre empresários, né? Pacta sunt servanda, inclusive, né? Levada a efeito através da lei de liberdade econômica, tá? No contrato entre iguais vai prevalecer o pacta sunt servanda, aquilo que tiver sido evidentemente pactuado entre as partes. Exceção a isso é o quê? Exceção a isso, a gente vai ter no contrato de concessão, quando o objeto da concessão for veículo automotor, onde a gente tem a lei 6729 de 79, a chamada Lei Ferrari regulamentando. Então, cara, se liga nisso aqui. Se liga nisso aqui. Repare, regra geral, a colaboração por intermediação, ela representa contratos que são atípicos, contratos que são atípicos. A distribuição, essa de comprar para posteriormente revender, ela é um contrato atípico, tá? Atípico. Não confunda com a distribuição, com o contrato de distribuição ou agência previsto lá no Código Civil. Não é dessa modalidade que a gente está falando aqui, tá? A tônica daquele contrato de distribuição vai ter outra pegada, e é por isso que a doutrina nomeia aquela modalidade de contrato de distribuição por aproximação. Não estou falando daquela modalidade contratual que está prevista no Código Civil ali, a partir do artigo 710, junto do contrato de agência. Não, estou falando do contrato de distribuição por intermediação, que é um contrato, volto a insistir, atípico. Também atípico, em regra geral, a concessão, que é a distribuição em que o distribuidor assume o ônus contratual de prestar serviço ao consumidor, ao comprador. Porém, se o objeto contratual for veículo automotor, aí, neste caso específico, da concessão de veículos automotores, nós estaremos diante de um contrato típico. Se liga, portanto, nisso. Contrato de concessão, regra geral, é um contrato atípico. Apenas se o objeto do contrato for o contrato de concessão de veículos automotores, aí não. Aí nós estaremos diante, né, contrato regulamentado pela Lei Ferrari, a Lei 6729 de 79, beleza? Bom, dito isso, né, a partir do momento em que a gente absorve a ideia de que o contrato, né, os contratos de colaboração por intermediação, eles são contratos atípicos, é importante a gente ver quais são aquelas cláusulas que a gente precisa se preocupar, que a gente precisa ficar ligado no caso concreto e que podem chamar aí a discussão. Vamos examinar? Vem comigo então. Repara. Vamos então examinar isso. Cláusulas mais comuns aí desses contratos. A primeira delas, cláusula de exclusividade de distribuição. Tá? Por essa cláusula, a gente tem o quê? Já está aí no conceito. É vedado ao colaborador comercializar produtos concorrentes ao do fornecedor. Note, portanto, que essa cláusula, ela é uma cláusula direcionada ao fornecedor, ao colaborador, tá? Se eu tenho essa cláusula aí prevista de exclusividade de distribuição, eu, colaborador, estarei me comprometendo a não negociar no mercado produtos de concorrentes, tá?
Cláusula essa que, de novo, pelo fato do contrato ser um contrato atípico, para ela ter valor jurídico, ela precisa ter expressa previsão no contrato. E, bom, cara, tendo expressa previsão no contrato, o que vai acontecer no caso concreto? Não é? Se você estiver diante de um colaborador que está ali, né, fornecendo, está ali vendendo, melhor dizendo, produtos de concorrente do fornecedor, para esse fornecedor, dentre várias alternativas que você vai ter para ele, você vai ter, por exemplo, a possibilidade de uma ação de obrigação de não fazer para impedir o colaborador de negociar produtos do concorrente, obrigando-o aí ao cumprimento dessa cláusula, tá? Então, tá aí a história da cláusula de exclusividade de distribuição, que, de novo, precisa ser expressa. Vamos voltar para o exame. Próxima cláusula aí importante da gente ver é justamente o quê? A cláusula de exclusividade de zona ou de territorialidade. Por essa cláusula, é vedado ao fornecedor comercializar produto objeto do contrato na área do colaborador. Então, veja, né, que essa classe, chamadas cláusulas de exclusividade, elas têm duas caras, como elas funcionam como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Se pela exclusividade da distribuição o colaborador se obriga a não distribuir produtos aí de concorrentes do fornecedor, pela cláusula de exclusividade de zona, é o fornecedor que se obriga a não negociar os produtos ali, objetos desse contrato de colaboração, na área destinada à atuação do colaborador. Note, eu posso pactuar a exclusividade de distribuição, eu posso pactuar exclusividade de zona, eu posso pactuar as duas juntas ou nenhuma, tá? Não é porque vai ter exclusividade de distribuição que eu vou presumir a exclusividade de zona ou vice-versa, pelo menos não aqui no contrato de distribuição e intermediação, que é o contrato que a gente está estudando. Atípico, eu preciso pactuar. Vamos seguir viagem. Voltando aqui, então, para o nosso slide, voltando aqui para o nosso PowerPoint, outra cláusula importante, veja bem, são as cláusulas relacionadas à cota de fornecimento e de aquisição. Aqui não, aqui dá para a gente fazer esse entendimento. Aqui dá para a gente entender uma cláusula como sendo o efeito da outra. Uma é o inverso da outra. Vai sempre depender da forma ali como está regrado, registrado no contrato. O que é a cota de fornecimento? Cota de fornecimento é o que a gente tem aqui, ó, é o que a gente tem aqui no item 1. A obrigação do fornecedor de atender aos pedidos de compra do colaborador. Essa é a cota de fornecimento. Já a cota de aquisição está aqui no item 2, a obrigação do colaborador de adquirir uma quantia mínima de produto. Evidentemente que aqui das duas, uma, né? Ou você vai pactuar a cota de fornecimento, ou você vai pactuar a cota de aquisição, sempre a depender de quem que tem a obrigação. É o colaborador que tem a obrigação de adquirir uma quantia mínima em determinado lapso temporal daquela mercadoria
objeto da colaboração empresarial, ou é o fornecedor que tem a obrigação contratual de assumir ali, de fornecer ali a mercadoria requisitada, vamos dizer assim, requerida, vamos dizer assim, pelo colaborador. De um lado, a cota de fornecimento, que é a cota que o fornecedor tem de é a obrigação que o fornecedor tem de assumir os pedidos de compra e, enfim, efetivar os pedidos de compra e encaminhando as mercadorias ao colaborador. Já do outro lado, a cota de aquisição, que é a obrigação do colaborador de adquirir, num determinado lapso temporal, uma quantia mínima de produtos. Bom, uma outra questão importante relacionada a esse contrato vai dizer respeito a quê? A situação relacionada aos créditos e garantias, tá? Créditos e garantias relacionadas aqui a esses nossos contratos. Isso porque certamente vai ser garantido aí, né? Certamente vai ser garantido aí ao distribuidor o acesso a condições mais vantajosas, né? Certamente você vai aí perceber justamente o que? Você vai aí perceber justamente o que? Que o fornecedor vai subsidiar o preço. O fornecedor ele vai vender essa mercadoria por um preço menor do que o preço praticado no mercado, e por essa diferença a gente vai ver o consumidor, melhor, o colaborador se remunerando, vendendo a preço de mercado, seja lá para o consumidor final, seja para o próximo elo da cadeia, tá? Bom, dito isso, é importante que você perceba o quê? No meio desse acesso a créditos ou a condições mais vantajosas, o que acontece? O que acontece? Nós temos uma modalidade de contrato, na verdade, duas modalidades de contratos bancários, de contratos ali relacionados a instrumentos de intermediação financeira, que vão vir a incidir justamente em cima dessas duas modalidades contratuais, a saber, tá? O contrato de vendedor e o contrato de compror. Não é? Quando nós formos estudar as modalidades aí relacionadas, quando nós formos estudar as modalidades relacionadas aos contratos bancários, a gente vai fazer menção, não é, a essa operação, né, bancária, a essa operação financeira, justamente relacionado aos contratos de colaboração. Porque o que acontece aqui? Acontece aqui, muitas vezes, uma outorga de crédito ao colaborador pelo distribuidor. Na verdade, aqui está errado o texto, tá? Do colaborador pelo fornecedor. Muitas vezes, o fornecedor concede esse crédito, tá? No seu slide, vai estar no caso concreto corrigido, tá? No seu uniforme online, o slide vai estar corrigido. Só para deixar claro, aqui a gente tem fornecedor, tá? Aqui é fornecedor. Deixa eu só deixar assim, pelo menos para dar o, tá? Não repara aí a letra do professor, tá? Mas é só para deixar um rumo. Em vez de distribuidor, vamos entender fornecedor, já que normalmente acontece isso. O fornecedor ele outorga um crédito aí para o colaborador, ou mesmo o colaborador acaba dando a garantia de solvência dessa determinada operação. Beleza? Bom, outro ponto importante vai dizer respeito aí a quê? Vai dizer respeito aí ao
aparelhamento da empresa do colaborador. Aparelhamento da empresa do colaborador, como assim? Repara aqui comigo, tá? Muitas vezes, como a gente colocou aí, há a obrigação, né? Há a obrigação do colaborador de organizar a sua empresa de acordo aí justamente com as instruções dadas pelo fornecedor nos termos do contrato. Então, bicho, a depender do caso concreto, né? A depender do caso concreto, é possível que aconteça o quê? A depender do caso concreto, é possível que aconteça de o próprio contrato de colaboração, o próprio contrato de colaboração estabelecer, chegar a esse detalhe, ao detalhe organizativo ou organizacional do colaborador. Note aqui até, vamos dizer assim, a possibilidade de uma espécie de subordinação do colaborador às determinações estabelecidas pelo fornecedor. Porém, é importante que você perceba, essa subordinação ela tem que ser objetiva, ela tem que ser empresarial, ela não pode ser pessoal. Não dá para o fornecedor estabelecer sistema de horário, quadro de horário de trabalho para o colaborador. O que ele vai fazer? Organizar ali a estrutura do estabelecimento, quantos metros quadrados, o tipo de maquinário que você vai utilizar, o tipo de mercadoria, como é que ela deve ser ali disponibilizada, como é que ela deve ser ali apresentada para o público. Esse tipo de detalhe ele pode vir a ser organizado através do contrato. Então, você precisa perceber isso. É perfeitamente viável o aparelhamento da empresa, essa subordinação. Ela não pode ser pessoal, porque aí nós estaríamos desvirtuando, na verdade, o contrato de trabalho, coisa que não nos interessa aqui debater ou discutir, tá? Bom, no que diz respeito, cara, à resolução desse contrato, esse é outro tema importante, importante em especial para nós do direito. Repara uma coisa, salvo previsão contratual em contrário, salvo previsão contratual em contrário, o colaborador ele não tem o direito de ser indenizado pelas perdas decorrentes do mercado que ele ajudou a formalizar ou a consolidar. Portanto, é extremamente relevante que nos contratos de distribuição e até nos contratos de concessão mercantil em geral, tá? A gente vai deixar a concessão de veículos automotores para o próximo vídeo, para examinar especificamente ela, mas para a concessão em geral e para a distribuição é importante, deve haver cláusula regrando aí a resolução do contrato, cláusula regrando aí a resolução do contrato, estabelecendo aí o modo de reparação dos prejuízos que o colaborador vai ter por essa quebra de contrato, justamente porque cancelada essa colaboração, o fornecedor vai poder atuar ali diretamente falando e, portanto, o colaborador ele perderá, né, a eventual exclusividade de atuação naquela área, perderá ali os benefícios financeiros oriundos daquele mercado que ele ajudou a criar. É, portanto, importante, relevante e digno de nota a atenção
do advogado na hora do redigir ou do analisar contratos como distribuição para a cláusula resolutiva. É importante que tenha essa cláusula e é importante que essa cláusula regre o direito indenizatório em favor do colaborador, tá? Bom, apesar disso, tá? Apesar disso, o que acontece? Para a gente ir fechando o nosso papo aqui, tanto a doutrina quanto mesmo a jurisprudência dá para nós um certo direcionamento sobre essa eventual indenização ou mesmo a recuperação dos gastos aí que o colaborador teve na formação daquele mercado. A gente precisa ver o seguinte: nós estamos diante de um contrato com prazo determinado ou diante de um contrato com prazo indeterminado. Qual que é a vigência desse contrato? É prazo determinado ou é prazo indeterminado? Isso vai dar diferença porque no contrato com prazo determinado, é preciso que esse prazo ele seja relevante para quê? Para que venha a acontecer a amortização dos investimentos e, além disso, a margem de lucro desejada no contrato. Eu preciso garantir pelo menos isso, a amortização dos investimentos e a margem de lucro desejada naquele prazo de contrato. De modo que, se a gente for examinar ou pensar aqui uma situação de caso concreto, em que eu tenho um contrato com prazo determinado e que ele vai ser resolvido antes de fim do prazo, eu preciso observar esse detalhe. Se eu não tiver amortizado os investimentos e conseguido a margem de lucro mínima desejada no prazo do contrato, eu vou ter direito à indenização por essa eventual diferença. Já no contrato com prazo indeterminado, caso venha a acontecer a resolução, os efeitos da denúncia, eles somente ocorrerão após transcorrer prazo suficiente para recuperar os investimentos, né? Para recuperar os investimentos realizados ali naquele contrato. Então, se o contrato é com prazo determinado, o fornecedor quer resolver esse contrato, é preciso que pelo menos os investimentos feitos naquela operação seja recuperado aí pelo colaborador. Não acontecendo isso no caso concreto, não acontecendo isso no caso concreto, e vindo, por assim dizer, essa resolução, vai ser possível, vai ser viável, né, a indenização, isso conforme nos mostra a doutrina e a jurisprudência relacionado a essa temática. Beleza? Bom, eu vou fechar essa videoaula aqui nesse momento, né, para que a gente entre na próxima videoaula em sequência, estudando aí com você o contrato de concessão de veículos automotores, a única modalidade de contrato de colaboração por intermediação que é típico, que tem previsão legal. Beleza? Cara, gostou dessa aula? De novo, tá? Estou apelando um pouquinho, enfim, faz parte, não é? Gostou da aula? Joinha, tá? Não está no canal? Se inscreve. Ficou com dúvida? Joga aí nos comentários para a gente ir dialogando e eu fazer você entender esse negócio chamado direito empresarial, que, de novo, dá para você aprender direito empresarial em nível hard, só que de modo facilitado, e eu vou te provar isso. Só me seguir no canal e me acompanhar nas minhas obras, tá joia? Valeu!